Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram que, de fato, que vim de ti e creram que me enviaste. Eu peço por eles, não pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Já não estarei no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os por amor do teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora eu vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como me enviaste ao mundo, assim eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. A minha oração não é apenas por eles. Peço por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles agora que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes, assim como amaste a mim. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse tempo diante de ti, com a tua palavra aberta e partilhada. Senhor, que nesse momento, sua voz seja a única a ressoar no nosso meio. Independente de mim, de qualquer influência circunstancial, de qualquer outra voz que possa querer se interpor, que nós possamos, Jesus, ouvir a ti, aprender de ti, e então te obedecer. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. No teu nome, Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu sou uma pessoa zero ligada com o futebol. Nunca foi uma coisa que me pegou muito, assim. Eu não acompanho, não entendo muita coisa. Mas eu comecei a andar com alguns amigos que gostam bastante de futebol, e por isso, por influência, eu acabei assistindo alguns jogos com eles, né? Indo encontrar com eles para ver jogo na casa uns dos outros e tal. E o ápice disso foi quando eles me convidaram para ir no Maracanã, né? E eu falei, bom, vamos lá, nunca tinha ido no Maracanã. Até 2023, nunca tinha pisado nesse estádio que é icônico para a nossa região, né? Para a cidade do Rio de Janeiro. E aí eu fui lá ver qual é que era. Era um jogo do Flamengo, era Flamengo e Corinthians. Esses amigos são todos flamenguistas, por coincidência. E aí eu fui lá. Ele está ali falando assim, que ele sabe que eu sou vascaíno. Né? Quando eu falo isso, ele fica bolado, porque ele fala que tem prova de que eu sou flamenguista. E tem uma foto por aí, mas é IA. Depois a gente conversa sobre isso. E aí eu fui no Maracanã com esses amigos. E aí eu tive a experiência de participar daquele tempo comunitário com a torcida do Flamengo. E a realidade tem que ser dita. É um negócio assustador e contagiante. Você vai junto. Quando a torcida canta junto, quando a torcida se empolga para empolgar o time, quando as músicas da organizada começam a tocar, você começa a participar daquele tempo junto com as pessoas. Você se sente unido com aquelas pessoas, participante de um mesmo objetivo. Afinal de contas, vocês estão torcendo por aquele time que está dando a vida em campo. E o que vocês querem, então, é transmitir essa paixão, mover o time na direção da vitória através da emoção
de se cantar o amor que se tem pelo seu time. Isso é verdade sobre a torcida do Flamengo, é verdade sobre todas as outras torcidas. A paixão é aquilo que movimenta o torcedor. E a gente vê isso nos slogans e nos lemas que os clubes e as torcidas têm. Então, no Flamengo a gente fala de raça, amor e paixão. Mas quando a gente fala do Vasco, a gente fala do sentimento que não pode parar. A gente, no Botafogo, diz que ninguém ama como o botafoguense. Ninguém tem a paixão que o botafoguense tem. Os torcedores do Fluminense, como o Davi, falam do Fluminense que os domina, essa paixão que os preenche por inteiro. E qual que é a ideia que está por trás disso tudo? O que unifica essas pessoas é essa emoção direcionada para o mesmo lugar. Ainda que, como eu, você não seja um grande apaixonado por futebol, quando você sente aquela vibração do estádio, pode ser que quando o time para quem você está torcendo ali, ainda que emprestado naquele momento, faça um gol, você corra para abraçar as pessoas que estão do seu lado, levante o pai do seu amigo do chão. Eu fiz isso. Ele estava com a gente, eu fui abraçar e tirei ele do chão. E aí ele chegou em casa contando para o filho e falou: Vitor, João me tirou do chão. Por quê? Porque a gente está celebrando ali junto. Essa paixão nos envolve. Existe um movimento, então, de ir na direção de para onde as nossas vísceras estão nos levando. Ou seja, aquilo que mexe aqui dentro me encaminha. E mais do que isso, me torna um só com as pessoas que estão à minha volta. Eu começo falando sobre isso, sobre essa experiência, sobre essa paixão que move, que transforma em unidade, porque isso é muito do que a gente vai conversar juntos aqui nessa manhã, com algumas ressalvas, com certeza. Esse texto que a gente leu, esse texto que está lá no capítulo 17 do Evangelho de João, ele é um texto muito importante e muito relevante da Escritura. É aquilo que a gente chama de a oração sacerdotal de Jesus. Jesus tira um tempo para orar pelos seus discípulos, na verdade, para orar por si mesmo, pelos seus discípulos, e então por aqueles que iriam crer através da pregação dos seus discípulos. E é importante, para que a gente entenda esse texto que a gente acabou de ler, um pouco do contexto de onde ele está inserido, desse evangelho, o qual a gente está compartilhando aqui como igreja, partilhando no púlpito e também nas nossas leituras bíblicas devocionais. A gente precisa lembrar do propósito que move João ao escrever e registrar o seu evangelho. A gente falou sobre isso nas outras exposições do evangelho, mas é sempre bom lembrar. João escreve para que as pessoas creiam que Jesus é o Filho de Deus e então tenham vida no seu nome. Esse é o objetivo do apóstolo, quando ele faz o registro. E ele escreve esse evangelho, que é o evangelho tardio, escrito depois de todos os outros, com isso em mente. Que as pessoas creiam que Jesus é o Filho de Deus e então tenham vida através do seu nome. O texto que a gente leu, ele está inserido na última porção do evangelho de João. No capítulo 19, Jesus será crucificado. No capítulo 20, ressurreto. Então, 20 e 21, a gente vai ver com o que Jesus faz depois da sua ressurreição. O texto do capítulo 17, portanto, ele está num momento de muita importância. São os momentos finais de Jesus antes da sua crucificação. Esse texto ele faz parte de um bloco que começa lá no capítulo 13, quando Jesus lava o pé dos discípulos e então prevê que Pedro negaria e que ele seria traído por um dos discípulos. No capítulo 14, Jesus vai prometer que o Espírito Santo viria como um outro consolador quando ele fosse ao Pai. No capítulo 15, Jesus vai falar sobre ele como a videira e os seus discípulos como os ramos enxertados na videira. No capítulo 16, a gente vai ver o registro da tristeza e da confusão daqueles discípulos e também um esclarecimento da parte de Jesus sobre a obra do Espírito Santo, que é de ensinar aquilo que eles ainda não haviam entendido. Então, no capítulo 17, a gente tem um fechamento magistral dessa sessão, quando Jesus, depois de ter dito essas coisas, olha para os céus e então ora. Essa sessão, que vai do capítulo 13 ao capítulo 17, eu gosto de chamar de conversa à mesa. É um papo que Jesus está tendo com seus discípulos ali na última ceia, nesse momento crucial. Jesus ensina uma série de coisas, e me parece que aquilo que o mestre decide ensinar
no seu tempo derradeiro, no final do seu ministério terreno, é de suma importância e, portanto, os temas por trás dessa oração que Jesus faz têm muito a dizer a mim e a você. Nós temos uma única oração, do começo ao fim do capítulo, mas, para fins didáticos, eu queria dividir com os irmãos essa oração em 3 grandes eixos temáticos que vão nos ajudar a perceber o que o Senhor quer ensinar para mim e para você. O texto começa lá nos versos 1 a 5, eu quero reler essa parte com os irmãos, quando Jesus diz o seguinte: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre todas as pessoas, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. O primeiro eixo da oração de Jesus é o eixo da glória de Deus. Jesus, ele reconhece, ele sabe que é chegado o tempo. É chegado o tempo de se sacrificar, o tempo de se entregar para completar a obra pela qual Deus o enviou ao mundo, a obra de morrer no lugar dos pecadores, para que então os pecadores encontrem salvação e vida eterna. Reconhecendo que é chegada essa hora, Jesus faz aquilo que sempre veio fazendo durante todo o seu ministério terreno. Ele ora ao Pai. Ele ora ao Pai. Quando a gente olha o texto dos evangelhos, a gente percebe Jesus se retirando para orar em uma dezena de momentos. Isso porque o mestre sabe a necessidade de se manter num relacionamento íntimo com Deus. E ele quer ensinar aqueles discípulos exatamente essa conduta, essa maneira de viver a experiência da fé, sempre de joelhos diante do Pai. Nessa sua oração final, e eu digo final entre aspas, porque certamente Jesus continua vivo e operando na história, mas ela marca o fim do seu ministério terreno, o momento anterior à sua crucificação. Jesus trabalha temas fundamentais e começa por aquilo que mais importa: a manifestação e a exaltação da glória de Deus. Cristo, ele ora para que o Pai lhe restaure a glória que ele tinha junto ao Pai desde antes da fundação do mundo. Jesus sabe que a sua missão era deixar a sua glória em favor dos pecadores. Por isso, existindo em forma de Deus, não considerou por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se humilhou e assumiu a forma de homem, e sendo encontrado em forma humana, servo, obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus, o Pai, o exaltou sobremaneira, lhe dando um nome que é acima de todo nome nos céus e na terra. A glória que é manifestada em Cristo Jesus depois da sua ressurreição não é uma glória inédita. Cristo está sendo restaurado aquilo que lhe é de direito, a glória que ele tinha junto ao Pai desde antes da fundação do mundo. E é por isso que na sua oração sacerdotal, Jesus diz: Pai, eu te glorifiquei, então agora me glorifique também. Eu manifestei a sua palavra aos homens para que eles encontrassem salvação. Agora me recebe novamente junto a ti, na glória que eu tive contigo desde a eternidade. Jesus ora pela glória porque ele sabe que todo o seu ministério, toda a sua obra, toda a sua missão sempre teve este mesmo alvo e objetivo: que os homens conhecessem a Deus e que Deus fosse glorificado por isso. A glória de Deus era o objetivo final, e é por isso que ela inicia e também vai terminar essa oração que a gente acabou de ler. O primeiro eixo, portanto, é o eixo da glória, mas o texto segue, nos versos 6 a 19, a gente tem um eixo focado no presente, naqueles discípulos que estão com Jesus, e com 3 ideias principais:
envio, proteção e santificação. Quando a gente olha para o texto, Jesus passa a orar, então, pelos seus apóstolos e discípulos. E eu quero ler os versos, primeiro que estão lá, do verso 11 até o verso 15, quando Jesus fala assim: já não estarei no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Pai Santo, protege-os por amor do teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora eu vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Jesus faz essa oração pelos seus discípulos na presença desses discípulos. Jesus, enquanto reunido com aqueles que ele chamou para si, ele ora pedindo: Pai, os protege no mundo por amor do seu nome. Enquanto eu estive com eles, eu os protegi. Agora que eu vou estar contigo, não os deixe desamparados. Que eles sejam guardados do mal no mundo, pelo amor que o Senhor tem ao seu próprio nome. O compromisso de Deus, portanto, com esses discípulos, não tem a ver com uma fidelidade que Deus tenha em relação a eles, mas é a fidelidade de Deus ao seu próprio nome, à sua própria glória, que certamente o fará atender à petição de Jesus, proteger aqueles que ele chamou para estarem no mundo. A vocação dos discípulos não é uma vocação de retirada do mundo, mas uma vocação de se embrenhar no meio da realidade má e então manifestar a glória de Deus. Para que eles possam sobreviver a esse processo, para que eles sejam capacitados a isso, Deus os precisa proteger no meio do mundo mau onde eles estão. Agora, a presença local de Jesus, muito em breve, já não será mais uma realidade para eles. Cristo vai morrer, ressuscitar, então será assunto aos céus, mas ele já havia prometido, lá no capítulo 14, que enviaria um outro Consolador. O Espírito Santo de Deus é aquele que, estando presente, guarda o povo de Deus, protege aqueles que Cristo salvou, os conduz e ensina em todo o tempo. Nos versos 17 e 19, tem uma outra ideia, a ideia da santificação aparecendo no texto. Versículo 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Verso 19: em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Jesus então já falou de proteção e agora ele fala de santificação. Santificação que é através, que é por meio, que é unicamente pela palavra de Deus, que é a verdade. Jesus diz: eu me santifico para que eles também sejam santificados. Quando Cristo diz isso, ele não está falando do processo pelo qual a gente passa, o processo de santificação, de abandonando os nossos pecados, nos tornando cada vez mais parecidos com o próprio Cristo. Não. Quando Jesus fala de se santificar, ele fala de se ofertarem como sacrifício santo diante de Deus, para que os homens fossem salvos e perdoados. Jesus entende que o seu sacrifício é ele se santificando a Deus, é ele se entregando a Deus, para que através do seu sacrifício, então esses discípulos pudessem viver uma vida que é marcada por verdadeira santidade. No verso 18, a gente tem a terceira ideia desse eixo, quando Jesus diz assim: como me enviaste ao mundo, assim eu os enviei ao mundo. O chamado dos apóstolos, portanto, é claro, óbvio, Cristo os convocou a se envolverem com a realidade, a manifestarem a glória de Deus no mundo, num processo de santa influência, fazendo com que as pessoas conheçam aquele que é o Deus verdadeiro, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que reina por toda a eternidade. Quando então os discípulos cumprem o seu chamado, eles fazem isso como agentes da pregação da glória de Deus no mundo. O terceiro eixo que a gente vê
é o eixo da unidade, mas numa perspectiva do futuro. Jesus para de olhar então só para aquele momento ali dos seus discípulos e começa a olhar para o futuro. Os versos 20 a 23 dizem assim: a minha oração não é apenas por eles, peço também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles agora que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, assim como amaste a mim. Esse trecho, essa oração de Jesus, é aquela que atinge diretamente a mim e a você. É por isso que o tema do sermão, que não está aqui, mas ele está lá, vocês vão ver quando a gente postar lá no YouTube, é o seguinte: quando Deus orou por nós. Quando Deus orou por nós. Jesus gasta tempo na sua oração derradeira para falar de mim e de você. Aqueles que creriam através da pregação dos apóstolos. Aqueles que participariam então agora dessa obra de transformação que Deus está fazendo no mundo. Gente que é fruto do trabalho de outras pessoas que vieram antes deles. Jesus está dizendo o seguinte: quando esse trabalho ministerial que está sendo depositado sobre esses apóstolos e discípulos que foram chamados a ir pelo mundo pregando o Evangelho, quando isso der fruto, porque dará fruto, então, Pai, sustenta aqueles que crerão através da pregação deles. E Jesus ora para que eu e você, nós sejamos feitos um só, na medida da semelhança da unidade do próprio Deus triuno. Esse é o critério que Jesus usa. Ele diz: assim como eu e você somos um, Pai, que eles também sejam um, com um único alvo, um único objetivo, para que o mundo conheça o Senhor e creia que o Senhor me enviou. A unidade da igreja, então, aponta de novo para a manifestação da glória de Deus no mundo. Esse é o alvo, esse é o objetivo. Assim como o ministério de Jesus, assim como tudo que Jesus está fazendo nessa oração, o que ele pede ao Pai é que, sendo um, o povo de Deus testemunhe que ele é aquele enviado pelo Pai para a salvação dos perdidos. Os versos 24 a 26 finalizam a oração e Jesus volta ao tema da glória, dizendo assim: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Quando a gente caminha por esse texto, a gente precisa então responder a pergunta: como isso conecta a mim e a sua vida? E eu quero responder isso com uma única grande aplicação, que é a seguinte: Cristo nos chama a sermos uma unidade proclamadora da glória de Deus. Cristo nos chama a sermos uma unidade proclamadora da glória de Deus. Jesus podia ter orado por absolutamente qualquer coisa, mas o Mestre deliberadamente decide orar pelo povo de Deus e especialmente pela unidade da igreja. Jesus ora por aqueles discípulos que seriam enviados, mas quando a gente estava lá nesse segundo eixo, quando Jesus está orando pelos seus apóstolos, ele também fala sobre a unidade, para que eles sejam um. E então, quando Jesus passa a olhar para os frutos da pregação dos apóstolos, o que ele vê é uma igreja convocada a ser uma só, plenamente unida, com o objetivo de proclamar, não de qualquer maneira, mas com um único coração, um único propósito, um único sentimento, um único alvo: que Deus seja manifestado no meio dos perdidos. A unidade da igreja, ela é fundada e fundamentada no amor que foi revelado a nós, que se transbordou na cruz do Calvário, mas que é exemplificado
unificado perfeitamente na dança que a Trindade vem fazendo desde antes da fundação do mundo. É porque Deus é 3 em 1, um Deus triuno, 3 pessoas, uma única essência, que se amam, se relacionam, vivem como um só. É este amor que nós também experimentamos quando Deus manifesta o seu amor e nos convida a participar como um corpo de Cristo unificado. O propósito, então, não é aglomerar um grupo de pessoas, mas tornar a gente que antes era completamente separada um único povo, um único corpo, uma única igreja. É isso que Jesus está fazendo, é essa a obra da salvação. Nós, portanto, não somos unidos pela paixão, pela raça ou pela emoção. O que nos domina não é o sentimento, e nós podemos dizer de fato que nós sabemos amar como ninguém mais ama, porque esse amor não é emocional, não é sentimental, não é afetivo, não é passional. É isso tudo, ao mesmo tempo que é totalmente diferente, porque é a decisão de nos mantermos caminhando lado a lado pela obra que o Espírito de Deus está fazendo em mim e em você. O que o sacrifício de Jesus faz na cruz do Calvário é criar um sistema de unificação totalmente novo. Nós não estamos aqui unidos com um objetivo humano, nós não queremos ver um time campeão, nós não estamos preocupados com a nossa felicidade, a alegria da igreja não é o alvo. Aquilo que nos mantém unidos e caminhando na mesma direção é a glória de Deus sendo manifesta no mundo. E se for qualquer coisa diferente disso, então a gente se perdeu do nosso propósito original. Igreja não é uma oportunidade de a gente socializar. Lógico, a gente faz isso também. Mas ela é, antes de tudo, um povo chamado e reunido com um propósito. É por isso que nós estamos aqui, é isso que nos move. E essa ideia, ela nos leva a 2 conclusões. Uma conclusão é um pouco mais óbvia, a outra é um pouco mais implícita. Mas muitas das vezes a gente ignora essas 2 conclusões e vive a nossa vida como se elas não existissem. A primeira conclusão é a seguinte: não existe ministério individualizado. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Essa ideia de unidade diz para a gente claramente que a caminhada é inevitavelmente comunitária. Não existe uma expressão de fé, não existe uma vida com Jesus, não existe uma experiência de cristianismo que passe pelo isolamento. Se nós não formos parte do povo, então nós não somos filhos de Deus. Simples assim. Nós precisamos uns dos outros. Mas a segunda ideia, que está um pouco mais implícita, mas que é também óbvia em certo sentido, é que a unidade não diz respeito a igrejas locais ou denominações, mas a todo o povo de Deus. A igreja de Cristo é, portanto, universal, no sentido pleno da palavra. Todos os que foram alcançados pela salvação em Cristo Jesus são unidos como um único povo. Esse povo se manifesta, é verdade, em igrejas locais diferentes, em denominações diferentes, mas eles não estão apartados, pelo contrário, estão unidos com o mesmo objetivo, a manifestação da glória de Deus no mundo. Portanto, a implicação dessas ideias é muito clara para mim e para você. Não sejamos arrogantes. Nós não conseguimos fazer isso, nosso propósito, manifestar a glória de Deus, sozinhos. Eu não consigo, você não consegue. Para além disso, nós, enquanto Igreja Presbiteriana do Fonseca, não conseguimos fazer isso sozinhos. Nós precisamos de todo o povo de Deus trabalhando junto. Essa ideia não deve colocar a gente no lugar de então vai ter alguém por aí que vai estar fazendo trabalho. Pelo contrário, Deus nos reuniu como igreja local, nos convidando a uma vocação específica e pontual. Nós temos um chamado nesse lugar onde a gente está. É parte da nossa vocação como igreja, pregar o Evangelho para as pessoas que estão aqui à nossa volta, assim como várias outras igrejas irmãs estão fazendo por aí. Todos aqueles que estão verdadeiramente comprometidos com a palavra de Deus
e só com a palavra de Deus e com a manifestação da glória de Deus no mundo, são um só comigo e com você. Quando a gente elimina essas barreiras de diferença e faz um trabalho cooperativo, então nós certamente alcançaremos ainda mais o mundo, seremos ainda mais relevantes e manifestaremos ainda melhor e com mais qualidade a glória de Deus. Portanto, ser um só é amar uns aos outros, caminhar uns com os outros, ser operosos na relação de afeto e cuidado uns com os outros, suportar e cuidar uns dos outros, aqui e para além daqui, nas nossas casas, nas nossas relações cotidianas, nas nossas interações entre igrejas, pregando o Evangelho da verdade a todos aqueles que ainda não conhecem. Esse é o nosso chamado. É para isso que nós fomos convocados. Essa obra, então, deve mover o nosso coração, mas ela impõe um desafio, que é o seguinte: eu e você somos diferentes demais. Eu e você somos diferentes demais. E glória a Deus por isso. Cristo não chamou gente para ser sugada pela unidade e desaparecer. Não é nisso que a gente crê. Deus chamou pessoas específicas para ministérios específicos, igrejas específicas para ministérios específicos. Nós falamos que nós queremos ser uma igreja de relacionamento, e eu acredito de verdade que é para isso que o Senhor nos chamou. Portanto, sejamos uma igreja de relacionamentos. Se essa é a nossa vocação, se esse é o nosso chamado, se esse é o lugar para onde nós queremos ir, então nós precisamos nos empenhar nesse trabalho. Essa é a nossa função. Nós não seremos igual a outras igrejas por aí, e elas não serão iguais a gente. Essa diferença é parte da multiforme graça de Deus sendo manifestada no mundo. A diferença, ela é importante, desde que o fundamento seja o mesmo. A palavra de Deus e a manifestação da glória de Deus. Quando Cristo se entregou como sacrifício, Ele fez isso na intenção de separar um povo que é santificado, lavado pelo sangue, feito um só, uma igreja unida e sustentada essencialmente pelo poder de Deus que opera em mim e em você. Essa unidade, então, caminha numa mesma direção. Jesus nos convoca, Ele nos chama, Ele nos capacita, Ele até mesmo ora por isso, para que eu e você sejamos feitos um só, para que a glória de Deus seja conhecida no mundo. Hoje, eu e você, a gente tem então uma oportunidade de reforçar o nosso compromisso em fazer tudo que tiver ao nosso alcance para sermos um só com o restante do povo de Deus. E quando a gente decide fazer isso, não é para que a gente conviva melhor, ou para que a gente seja mais feliz, ou para que a igreja seja um mar de rosas. Não. O esforço na direção da unidade tem a ver com todas as outras coisas. Manifestar a Deus no mundo, para que então a sua glória seja manifesta também. Para que o mundo reconheça que o Senhor chamou a mim e a você, nos salvando através da cruz do Calvário. Nós precisamos viver uma vida orientada pela sua palavra. Um só povo, pregando o Evangelho em todo o tempo. Amém? Eu quero convidar o grupo de louvor a tomar lugar aqui no culto. E a gente vai cantar uma canção reforçando esse compromisso. Eu não vou orar agora, a gente vai cantar primeiro. E depois que a gente cantar, eu faço a oração e a gente caminha para o final. Tá bom? Vamos ficar de pé para cantar essa música juntos?